A vida de Ana desmoronou quando descobriu a traição do marido falecido. Ela se isolou do mundo, fechando as portas para qualquer possibilidade de felicidade. Mas o destino tinha outros planos. Foi ao se livrar das lembranças dele, jogando fora objetos que só traziam dor, que algo inesperado apareceu. Um diário escondido entre papéis velhos. O que ela leu ali abalou suas convicções e mudou tudo para sempre. Imagine só, caro ouvinte, o que realmente acontece por trás das portas fechadas. Que segredos as paredes das nossas casas guardam em silêncio? A história que vou compartilhar hoje revela um desses mistérios ocultos, capaz de transformar uma vida em questão de horas. Era uma noite tranquila, o sol já se punha quando Ana, resignada à solidão, preparava seu jantar. Não esperava ninguém. O toque insistente na porta a surpreendeu, um som estranho, fora de lugar. Todos que a conheciam sabiam. Naquela casa não se batia a porta, chamava-se com delicadeza. Intrigada, envolveu-se em um ralo e aproximou-se com cautela. Pelo olho mágico viu uma jovem elegante, impaciente, claramente fora de seu círculo. A visita não esperou convite. Com voz áspera e autoritária, exigiu entrada como se tivesse direito. Ana, sempre reservada, não cedeu tão fácil. Enquanto não disser quem é e o que quer, fica aí mesmo, respondeu firme, pronta para fechar a porta se necessário. A desconhecida rolou os olhos, como se a resistência da viúva fosse um mero incômodo. Seu marido falava que você era desconfiada, mas não a esse ponto soltou, e o nome dele ecoou como uma faca no peito de Ana. Como conhece o Vladimir? Perguntou, a voz trêmula. Ah, você não sabe? Sou a outra, revelou a jovem com um sorriso frio, como se desvendasse um segredo óbvio. O mundo de Ana desabou. A mulher entrou, agindo como dona do lugar, servindo-se do que queria. Ele tinha um filho, meu filho. E agora você fica com tudo. Isso não é justo, atacou, mostrando fotos do menino como prova. Ana, em choque, manteve a compostura. Prove no tribunal. Até lá, não há nada a discutir, disse, empurrando-a para fora. Mas antes de sair, a amante deixou um veneno. Ele só ficou com você por pena. Sempre teve mulheres melhores. Aquelas palavras a consumiram. Ana afundou em um poço de dor e desconfiança. Cortou laços, evitou pessoas, transformou-se em uma sombra do que era. Até que certo dia, a raiva explodiu. Raiva de si mesma por permitir que o passado a definisse. Raiva dele por mentiras que duraram uma vida. Raiva daqueles que, como abutres, queriam se aproveitar de sua fraqueza. Foi então que decidiu, basta. Hora de apagar tudo que a ligava àquele homem. Começou pelos objetos, jogando fora roupas, papéis, qualquer vestígio. Até que, ao esvaziar uma gaveta, encontrou algo inesperado. Um caderno pequeno, escondido no fundo. As primeiras linhas, escritas à mão por ele, a deixaram paralisada. Não era um simples diário. Era a confissão de uma vida dupla, tripla, quádrupla. Ana descobriu que o homem com quem dividiu anos não era quem pensava. Ele tinha outra família, outra esposa, outros lares. Viajava sob o pretexto de trabalho, mas na verdade visitava pais que ela nem sabia que existiam. Você era muito simples para o meu círculo, escreveu ele em uma página, justificando as mentiras. As revelações a deixaram atordoada. Como alguém poderia viver assim? Como ela não percebeu? Mas entre as linhas de traição, uma verdade a atingiu com força. Ele não era feliz, queria voltar atrás, refazer escolhas. E foi essa descoberta que estranhamente a libertou. Ana sentiu algo novo brotar dentro de si, não mais dor, mas determinação. Sem pensar duas vezes, arrumou uma mala e partiu. O trem a levou para longe, em direção ao passado que ele escondeu. Talvez lá encontrasse respostas. Talvez, finalmente, fechasse aquele capítulo de uma vez por todas. A viagem foi longa e exaustiva, mas Ana não desistiu. Porque pela primeira vez em meses ela tinha um propósito. E nada, nem o cansaço nem as memórias, a impediria de seguir em frente. Ela chegou onde queria. Um pequeno vilarejo, ruas silenciosas, quase sem carros nas estradas, o cenário perfeito para esconder os fantasmas de um homem que ela achava morto. E foi ali, entre casas antigas e jardins bem cuidados, que Ana encontrou o endereço que procurava. Uma residência de 2 andares, impecável, com um portão que parecia guardar mais segredos do que protegia. Quando se aproximou, o coração quase a traiu. Porque ali na varanda coberta, envolto em um cobertor, estava ele. Vivo, inteiro. E pior, não estava sozinho. Uma mulher alta, magra, com os cabelos presos em um coque impecável, conversava com um homem de cabelos grisalhos e barriga proeminente. E entre eles Volodia, o mesmo homem cujo caixão ela havia beijado em despedida. Riram de algo, alheios à sua presença, como se o mundo dela não tivesse desabado por causa deles. Ana sentiu o chão tremer.
mas não recuou. Em vez disso, abaixou-se, pegou um galho grosso do chão e arrastou-o com força pelos ferros do portão. O som estridente cortou o ar como um grito. Volodya virou-se tão rápido que quase tropeçou. Mesmo à distância, Ana juraria ter visto o sangue fugir do seu rosto. O cobertor caiu no chão quando ele se levantou de um salto, os olhos arregalados. Ela não se mexeu. Esperou. Porque agora, mais do que respostas, queria ver o medo estampado naquele rosto que um dia amou. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou, ultrapassando o portão com passos largos, agarrando-a pelo braço como se pudesse arrastá-la dali antes que os outros notassem. Ana se soltou com um movimento brusco, os olhos faiscando. Talvez a pergunta seja minha. A voz saía gelada, cada sílaba um golpe. O que você está fazendo aqui? E quem afinal eu enterrei se você está bem vivo? Ela avançou, reduzindo a distância entre eles a quase nada. E por que sua amante veio me visitar, hein? Por que seu diário falava de outras mulheres? Será que seus pais sabem que tipo de monstro criaram? O rosto de Volodya se transformou em uma máscara de ódio. Ele deu um passo ameaçador, mas Ana não recuou. Pelo contrário, ergueu o queixo, desafiadora. Meus pais sabem onde estou. Sua voz era baixa, mas firme. Se eu não voltar ou não ligar, eles virão até você. E acredite, não será uma visita amigável. Ele recuou, os dedos crispados nos cabelos como se quisesse arrancá-los. Você sempre foi paranoica demais. A acusação soou fraca, quase patética. Já ouvi isso antes. Ana sorriu, um gesto sem alegria. Mas estou esperando respostas. Agora. Volodya propôs um café, um lugar público onde não pudesse fazer cena. Ana aceitou não por medo, mas porque queria ouvi-lo confessar tudo olho no olho. E durante 15 minutos intermináveis escutou a versão dele, um corpo na água, documentos trocados, uma lodoca afundada. Foi um acidente. Eu só aproveitei a chance e ele admitiu, como se isso justificasse o pesadelo que lhe impôs. E o anel? Ana perguntou secamente. Esqueceu que ele estava no dedo do homem, não foi? Ele assentiu, o olhar fugidio. Não pensei nisso na hora. Claro que não. Porque para ele, ela sempre fora apenas mais um detalhe a ser descartado. Volodya ofereceu dinheiro. Deixei tudo para você. Não é suficiente? Mas Ana não queria seu dinheiro sujo. Queria que ele sumisse. Para sempre. Se não quiser que eu entregue você à polícia, ela disse, levantando-se da mesa com uma calma que a surpreendeu, nunca mais apareça na minha vida. Morra de verdade desta vez. Deixou algumas notas no balcão e saiu sem olhar para trás. De volta à casa, queimou cada foto, cada carta, cada vestígio daquele homem. Depois, comprou uma passagem para um retiro longe de tudo. Um mês para se reconstruir, para decidir se faria justiça ou se enterrava a verdade junto com o passado. Às vezes pensava em contar a alguém, mas então se lembrava, algumas feridas não são para serem compartilhadas. São para serem superadas. Volodya nunca mais deu sinal de vida. Se foi preso, se fugiu, se o karma o alcançou. Ela não quis saber. Para Ana, ele morreu naquela tarde, no café barato de um vilarejo esquecido. E estranhamente viver ficou mais fácil depois disso. Não que ela tivesse se tornado ingênua. Apenas aprendeu que algumas portas, uma vez fechadas, não devem ser reabertas. Vendeu o apartamento que dividiram, mudou-se para um bairro ensolarado, adotou um papagaio falante que xingava em russo e cortou o cabelo bem curto, como um símbolo de reinício. A vida agora era dela. Cheia, barulhenta, sem espaço para fantasmas. E se um dia encontrasse alguém em quem confiar de verdade? Bem, isso seria outra história.